Bem, a partir de agora nós vamos começar uma série de aulas de introdução à álgebra, ou seja, vamos começar a fazer operações com letras. Mas por que usar letras nas contas? Nós vamos usar letras quando queremos representar o número desconhecido. Exemplo, um número somado com 18 dá 75. Como escrever essa expressão? Esse número, como não sabemos o valor, vamos representar com uma letra. E quais letras nós vamos usar? Bem, podemos usar qualquer letra, mas a que mais nós vamos usar é a letra X. A letra X é a mais usada. E qual é a segunda letra que mais vamos usar? A que vem depois do X. Qual é a letra que vem depois do X? Y. Então, nós vamos usar a letra X, depois a letra Y e depois a letra que vem depois do Y, que é a letra Z. Claro que, dependendo do conteúdo que vamos estudar, nós usaremos outras letras, A, B, C, usaremos até letras gregas. Mas, por hora, vamos começar com as letras mais usadas na álgebra, que são as letras X, Y e Z. Para começar, eu vou te passar umas expressões que vão te ajudar muito a resolver problemas cabeludos de álgebra. Vai funcionar assim. Eu vou te falar uma expressão em língua portuguesa e nós vamos escrever em matematiquês, ou seja, vamos representar algebricamente. Como escrever, por exemplo, a expressão um número? Quando você ler a expressão um número em problema, você vai representar por X. Exemplo, um número somado com 10, você escreve X mais 10. Vamos ver agora algumas expressões que você precisa saber porque cai nos problemas algébricos. Então vamos lá, vamos representar algebricamente. Um número nós já vimos, um número se representa como X. Outro número podemos representar como Y. O dobro de um número. Presta atenção que da forma que você lê é a forma que você vai escrever. O dobro. O dobro. O que é o dobro de um número? Por exemplo, qual é o dobro de 10? 20. Por quê? O que você está fazendo? Você está multiplicando por 2. Qual é o dobro de 30? 60. Por quê? Porque você está multiplicando por 2 o 30. Nesse caso, eu quero o dobro. O dobro eu sei então que será 2 vezes. Só que, presta atenção, a partir de agora na álgebra, você não vai escrever mais multiplicação com esse x aqui ou esse vezes aqui. Por quê? Porque senão você nunca vai saber o que é vezes e o que é o x, né? Então, a partir de agora, a multiplicação será representada com um sinalzinho aqui, um pontinho, ok? Então, vamos lá. O dobro é 2 vezes. De um número é x. Então, tá aqui, o dobro de um número. O triplo é 3 vezes de um número é x. Então é assim que nós vamos escrever algebricamente a expressão o triplo de um número, 3 vezes x. A metade seria algo dividido por 2. Lembrando que você agora não vai mais fazer divisão assim, né? Divisão agora é em forma de fração. Então, a metade, tá aqui, ó, dividido por 2. Um número é x. A metade de um número vai ser representado algebricamente como x dividido por 2 ou x sobre 2. A terça parte, então eu tenho algo que está sendo dividido por 3. A terça parte de quê? De outro número. Outro número eu represento como y. Nós já vimos aqui, outro número. Então, a terça parte de outro número será y dividido por 3. O sucessor de um número. Atenção, vamos lá. Não é interessante você ficar memorizando isso daqui. É interessante você entender. Pensa comigo, o sucessor de um número. Qual é o sucessor de 4? 5. Qual é o sucessor de 7? 8. Qual é o sucessor de 10? 11. O que você está fazendo com esses números para você achar um sucessor? Você está somando com 1. É ou não é? Então, qual é o sucessor de um número? Bom, um número eu já sei que é x. E sucessor, eu sei que eu tenho que somar com 1. Logo, o sucessor de um número será x mais
1. O sucessor de um número não é y, tá? Não é a próxima letra que vem no alfabeto. O sucessor de um número é x mais 1. O antecessor, bom, se sucessor você soma com 1, o antecessor você subtrai 1. Logo, eu tenho outro número que eu represento como y e o antecessor é menos 1. Então, isso aqui se lê antecessor de outro número. O quadrado, vê se quadrado por acaso não é aquele expoente 2 ali, ó. 4 elevado ao quadrado. Então, quadrado de um número nós já vimos que é x. E o quadrado é elevado a 2, que é quadrado. Logo, essa é a expressão de o quadrado de um número. Continuando aqui, o cubo de outro número eu represento como y. E o cubo é elevado a 3. Então, aqui está a representação algébrica de o cubo de outro número. A soma, vem aqui e coloco a soma, tá vendo? Da forma que você lê, é a forma que você escreve. A soma de dois números, agora atenção, eu não posso colocar x mais x. Por quê? Porque se eu estou usando a letra x, quando eu uso novamente a letra x, está querendo dizer que é o mesmo número. E aqui não está dizendo que é a soma de dois números iguais. Logo, eu não posso falar que é x mais x. Posso, então, falar aqui que é x mais um outro número qualquer, que é y. Neste caso, x mais y é a soma de dois números. Eventualmente, pode até ser que o y seja o mesmo valor de x, mas aqui não é o que está claro, não é o que está explícito. Por isso, x mais y é a forma mais segura de representar. Vamos lá. Se a soma é mais, a diferença é menos. A diferença entre dois números. O produto é vezes, o produto é de dois números. Então, está aqui o produto de dois números. Razão é divisão. A razão entre dois números. Eu não vou escrever razão assim, tá, galera? A razão entre dois números. Eu vou preferir escrever assim, ó, a razão entre dois números. Claro que isso daqui é a mesma coisa. X dividido por y é a mesma coisa que x sobre y, porque nós já vimos na aula de fração que fração não é bicho-papão. Fração é apenas divisão. Então, está aqui a representação algébrica que eu vou utilizar aqui. Você pode utilizar da forma que você quiser, porque, afinal de contas, isso aqui é matemática do seu jeito. A razão entre dois números, a razão entre dois números. Agora, presta atenção nessa diferença de duas expressões aqui. Presta atenção. O quadrado está no singular, então eu tenho um quadrado. Quadrado de quê? O quadrado da soma, quadrado da soma de dois números. Aqui agora você tem que tomar um cuidado, porque presta atenção. O quadrado da soma de dois números. Mas eu não posso deixar assim. Por quê? Porque você vai entender que apenas o y está elevado ao quadrado. Aqui se lê um número mais o quadrado de outro número. Para que seja o quadrado dessa soma aqui, é interessante que eu coloque essa expressão, soma de dois números, entre parênteses. Aí sim, eu tenho o quadrado da soma de dois números, certo? Aqui está no singular. Agora, presta atenção. A soma, a primeira expressão é a soma, então você vem aqui e coloca o sinalzinho de mais. A soma de quê? A soma dos quadrados está no plural. Então, eu tenho quadrado aqui e eu tenho quadrado aqui. A soma dos quadrados de dois números. Você está vendo como é diferente aqui, ó? Aqui eu tenho o quadrado da soma. E aqui eu tenho a soma dos quadrados, certo? Dois números consecutivos. Agora se liguem, presta atenção. Vou escrever aqui dois números consecutivos. 5
e 6. Tá, como é que eu posso escrever isso daqui algebricamente? X é um número. E esse aqui, y, mas se eu escrevo y, não vai estar me garantindo que é consecutivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou expressar esse 6 como 5. E esse 6 é o 5 mais 1. Logo, sabendo que o 5 está sendo representado como x, posso dizer então que dois números consecutivos podem ser representados como x e x mais 1. Então, dois números consecutivos serão representados como x e o outro, x mais 1. Sei então que esses números são consecutivos. E aqui, três números consecutivos, então eu vou chamar um de x, o outro x mais 1 e o outro x mais 2. Tudo bem até aí? É claro que você pode representar assim, porém, malandramente, você também pode representar dessa forma aqui, ó. Vamos lá, três números consecutivos, 5, 6 e 7. Eu poderia, então, dizer que era o x, x mais 1 e x mais 2. Observe que eu estou representando como x o número 5. Então, x é 5, 5 mais 1, 6, 5 mais 2, 7. Mas olha só que coisa legal. Eu posso pegar o número do meio e representar como x. Assim, esse número que é o anterior será o x menos 1. E esse número aqui, que é o próximo, será o x mais 1. Ué, mas por que não representar dessa forma? Por que complicar fazendo isso aqui? Porque lá na frente, se eu te peço a soma de três números consecutivos, você então vai pegar um número, outro número e mais um número. Três números aqui sendo somados e esses números são consecutivos. Ao invés de pegar x mais x mais 1 mais x mais 2, malandramente, eu poderia pegar o x, x menos 1 e x mais 1. Por quê? Porque esse menos 1 cortaria com esse mais 1. Não entendeu isso? Não tem problema. Então, fica nisso aqui, tá, galera? Ó, x mais 1 e x mais 2. Até aqui tá tudo tranquilo. Tranquilo igual um grilo. Então, agora é com você. Se liga aí. Você vai dar uma paradinha aí no vídeo, vai pegar o seu caderno e você vai responder isso aqui. Ó. O que você vai fazer? Você vai representar algebricamente essas expressões aqui. Quando você acabar, você então solta o vídeo para a gente continuar a nossa aula. E aí, podemos corrigir? Vamos lá então. A razão entre dois números. Então, eu tenho aqui a razão entre dois números. Foi isso que você fez? A soma entre três números, 1, 2 e 3. Então, está aqui a soma entre três números. O produto é vezes o produto entre dois números iguais. Olha, aqui agora está dizendo que são números iguais. Então, dois números iguais sendo multiplicados. O produto entre dois números, está aqui. E dois números iguais. É a diferença entre dois números. O quadrado de um número, está aqui, o quadrado de um número, somado com o cubo outro número. Tá vendo? Da forma que você lê é a forma que você escreve. Então, aqui, o quadrado de um número somado com o cubo de outro número. A soma, tá aqui a soma, de três números consecutivos, x, x mais 1 e x mais 2. Ou você fez x menos 1 mais x mais 1. Ok? Tanto um quanto o outro, a representação estão corretas. E aí, acertou? Tá bacana? Então agora vamos para o próximo conhecimento.